Capítulo 4 A Coruja e o Morcego Parte 1 A escuridão do labirinto da Corte das Corujas havia cedido, não para a luz do dia, mas para a escuridão mais familiar e controlada da Batcaverna. Batman não havia escapado no sentido tradicional. Ele havia emergido, rastejado para fora de uma das passagens subterrâneas mais obscuras de Gotham, seu corpo à beira do colapso. O último vislumbre que teve do Garra, daquele assassino frio e implacável, foi o brilho metálico de suas garras na escuridão antes que a passagem se fechasse atrás de si. Ele se arrastou por quilômetros de túneis de esgoto, a dor do veneno da corte latejando em suas veias, a marca da faca do Garra queimando em sua têmpora. Cada movimento era uma tortura, mas a fúria e a necessidade de sobreviver eram seus únicos combustíveis. Seu traje estava rasgado em vários lugares, a armadura deformada pelos golpes incessantes. O cheiro de esgoto e terra úmida grudava em sua pele, misturado com o suor frio e o cheiro ferroso de seu próprio sangue. Finalmente, ele alcançou uma das passagens secretas que levavam à Batcaverna, uma entrada camuflada sobre as fundações de uma antiga ponte. Ele abriu com um código de emergência, a porta de aço pesado rangindo, e a luz fraca do santuário subterrâneo de Bruce Wayne o atingiu, quase cegando-o após a escuridão absoluta. Bruce Wayne estava lá, como sempre. Seu rosto, normalmente sereno, estava contorcido em uma expressão de horror e desespero ao ver o estado de seu mestre. Alfred, com seus cabelos brancos e postura impecável, apressou-se, seus passos ágeis apesar da idade. "Mestre Bruce, graças a Deus! Onde esteve? Seu sinal se perdeu há horas! Eu estava temendo o pior." A voz de Alfred estava carregada de alívio e repreensão. Mas Batman não conseguia responder. Seu corpo colapsou no chão de concreto da Batcaverna, a armadura pesada ecoando o som. A exaustão finalmente o havia dominado. Alfred o ajudou a se levantar, quase carregando-o até a enfermaria de alta tecnologia da caverna. O ambiente era estéril e iluminado, contrastando com a escuridão úmida de onde ele acabara de emergir. Com mãos firmes e eficientes, ele começou a remover os restos do traje de Batman. Cada peça retirada revelava a extensão do dano, hematomas profundos, cortes e a marca da faca do Garra queimando em sua têmpora. "O que eles fizeram com você, Mestre Bruce?" Alfred perguntou, sua voz suave, mas cheia de uma preocupação palpável, enquanto examinava a incisão em sua têmpora. A marca em forma de coruja era superficial, mas a intenção por trás dela era clara. Bruce tentou falar, mas sua garganta estava seca e rouca. Alfred pegou uma seringa, preenchida com um soro de cor âmbar. "Um coquetel de nutrientes e um potente sedativo. Você precisa descansar, Mestre Bruce. Seu corpo está à beira do colapso. E sua mente? Você está sofrendo de privação sensorial e estresse pós-traumático." Ele assentiu fracamente, a resistência esgotada. Sentiu a picada da agulha e o líquido frio correndo em suas veias. O alívio foi quase instantâneo, uma névoa reconfortante que começou a cobrir sua consciência. Mas antes que a escuridão do sono o levasse, as palavras do Garra, as imagens induzidas pela corte, ecoaram em sua mente. Seu pai era um de nós, seu irmão, Gotham é nossa. Dias se seguiram. Batman dormiu, um sono profundo e agitado, pontuado por pesadelos e imagens fragmentadas do labirinto. Alfred permaneceu ao seu lado, monitorando seus sinais vitais, administrando soros e medicamentos. A Batcaverna, normalmente um centro de atividades, estava em um silêncio quase reverencial, quebrado apenas pelos bips suaves dos equipamentos médicos e o clique ocasional dos dedos de Alfred no teclado do Batcomputer, enquanto ele pesquisava mais sobre a Corte das Corujas. Quando Bruce finalmente acordou, a dor em seu corpo ainda era presente, mas a névoa da exaustão havia diminuído. Ele sentou-se na cama da enfermaria, sentindo a fraqueza de seus músculos. A primeira coisa que fez foi levar a mão à têmpora. A incisão estava limpa, mas a cicatriz, uma fina linha em forma de coruja, era uma prova inegável de sua aprovação.
Mestre Bruce, você acordou, Alfred disse, sua voz um alívio familiar. Ele estava sentado em uma cadeira ao lado da cama, um livro em suas mãos. Como se sente? Quebrado, mas não vencido, Bruce respondeu, sua voz ainda rouca, mas com uma determinação renovada. Quanto tempo? 3 dias, mestre Bruce. Você estava muito mal. Aquele veneno que eles usaram foi potente. Quase quebrou seu sistema nervoso. E o trauma psicológico foi considerável. Alfred pousou o livro. Bruce se levantou lentamente, sentindo os músculos protestarem. Ele caminhou até um dos monitores onde Alfred havia projetado informações. Eram arquivos históricos, imagens de construções antigas de Gotham, fotos de pessoas influentes do passado. O que você descobriu sobre a corte? Bruce perguntou, sua voz séria. Alfred suspirou. É ainda mais profundo do que pensávamos, mestre Bruce. Eles são antigos, muito antigos, desde a fundação de Gotham. Eles são literalmente as raízes da cidade. Alfred mostrou uma série de mapas antigos, sobrepondo-os aos mapas modernos. A corte não age apenas nos bastidores, mestre Bruce. Eles construíram esta cidade. As fundações de muitos dos edifícios históricos de Gotham seguem um padrão, um labirinto, que coincide com a localização dos túneis que você encontrou. Ele apontou para um padrão em espiral que se repetia em vários distritos, indicando a localização de edifícios antigos. Eles usaram as fortunas das famílias fundadoras de Gotham para construir uma rede intrincada de túneis, câmaras e passagens secretas, tudo oculto sob a fachada da cidade. A cidade que conhecemos é apenas a superfície. Bruce absorveu a informação. A revelação era chocante. Não era apenas uma sociedade secreta. Eles eram os verdadeiros arquitetos e mestres de Gotham. E os Wayne, Alfred? As alucinações que eles me induziram sobre meu pai, sobre Thomas Jr. Bruce se virou para Alfred, seus olhos buscando a verdade no rosto do mordomo. Alfred hesitou, seus olhos se desviando por um momento. Mestre Bruce, eu tentei protegê-lo dessa verdade. Seus pais eram boas pessoas. Eles amavam Gotham e queriam o bem para a cidade. Mas seu pai, Thomas Wayne, sim. Ele estava investigando a corte. Ele estava muito perto de descobri-los. Alfred projetou alguns arquivos antigos, documentos pessoais de Thomas Wayne, escondidos nas profundezas dos cofres da família. Eram anotações, desenhos de símbolos de coruja e mapas rudimentares de túneis subterrâneos. Seu pai acreditava que havia uma força corruptora em Gotham que impedia a cidade de realmente prosperar. Ele não sabia quem ou o que, mas sentia que algo estava errado. Ele começou a investigar os rumores sobre a Corte das Corujas. Ele pensou que era apenas um mito, um folclore, mas suas investigações o levaram a evidências perturbadoras. Alfred continuou, a voz mais baixa. Ele descobriu que a fortuna Wayne, em gerações passadas, havia sido usada, de forma indireta, para financiar algumas das construções que eram, na verdade, fachadas para as operações da corte. Ele ficou horrorizado. E tentou reverter isso. Tentou expô-los. Bruce sentiu um aperto no peito. A verdade era mais complexa, mais dolorosa do que as mentiras da corte. Seu pai não estava com eles, mas contra eles. E isso significava que ele havia sido uma ameaça. E o que aconteceu com ele, Alfred? O que aconteceu com a investigação? Bruce perguntou, a voz tensa. Alfred olhou para Bruce, uma tristeza profunda em seus olhos. Sua investigação terminou no beco, mestre Bruce. A corte, eles não gostam de quem se intromete em seus planos. Bruce absorveu as implicações. Seus pais não foram mortos por um ladrão de rua qualquer. Foi um assassinato orquestrado, uma execução. A Corte das Corujas havia tirado seus pais não apenas para silenciar Thomas Wayne, mas para moldar a própria essência de Gotham, para remover qualquer um que pudesse se opor a eles.
O assassinato de seus pais foi o culminar de sua tentativa de expor a corte, Mestre Bruce. Alfred confirmou, sua voz quase um lamento. Eles silenciaram Thomas Wayne, e ao fazer isso, eles criaram você, o Batman. Uma ironia cruel. A raiva borbulhou em Bruce. Não era apenas a raiva do trauma, mas uma raiva fria, implacável contra uma injustiça que se estendia por gerações. Seus pais transformados em peões. Sua vida uma consequência de uma conspiração antiga. E Thomas Jr.? Bruce perguntou, a voz carregada de uma dor que ele raramente mostrava. Meu irmão, as alucinações da corte, eles o transformaram em um garra? Alfred fechou os olhos por um momento, como se a memória fosse muito dolorosa. Mestre Bruce, a história do seu irmão é complexa. Quando criança, ele era frágil, muito doente. Seus pais o colocaram em uma instituição, o Ginásio dos Corujas, que era especializada em cuidar de crianças com condições delicadas. Eles pensaram que seria o melhor para ele, mas essa instituição era uma fachada para a corte. Alfred mostrou fotos antigas do Ginásio dos Corujas, um edifício imponente, mas com uma arquitetura sinistra, escondido em uma parte remota de Gotham. A corte os manipulou. Eles pegaram Thomas Jr. e o treinaram, o transformaram em um de seus garras. Eles o fizeram acreditar que sua família o havia abandonado, que a corte era sua verdadeira família. Eles quebraram a mente dele e o reconstruíram à sua própria imagem. O rosto de Bruce se contorceu em dor. Seu próprio irmão, sequestrado e transformado em uma arma. A tragédia da família Wayne se estendia muito além do beco. Era um pesadelo que havia sido cultivado por gerações. E ele, o Batman, estava no centro disso. Então, o garra que eu enfrentei é Thomas Jr.? Alfred balançou a cabeça. Não sabemos, Mestre Bruce. A corte tem muitos garras, e eles podem viver por séculos. A substância que eles usam, a que lhe mostrei antes, permite que eles se curem e permaneçam jovens. O garra que você enfrentou pode ser qualquer um de seus filhos treinados, mas a corte usa essa lenda de seu irmão para atormentá-lo, para instigar dúvidas em sua mente, para minar sua determinação. Bruce socou a mesa, a frustração o dominando. Eles se esconderam por tanto tempo, manipularam a cidade, mataram meus pais, transformaram meu irmão, e agora eles estão se revelando? Por que, Alfred? Por que agora? Alfred apontou para as projeções do projeto Gotham Reborn de Bruce Wayne. Sua iniciativa, Mestre Bruce. O projeto de revitalização de Gotham. Você está construindo sobre os túneis deles. Você está destruindo os ninhos onde eles se escondem. Você é uma ameaça direta à existência deles. A verdade era clara. Batman não era apenas um vigilante combatendo o crime. Ele era uma ameaça existencial a uma sociedade secreta que governava Gotham nas sombras. A Corte das Corujas não estava apenas reagindo ao Batman, eles estavam travando uma guerra. Eles me deixaram viver, Bruce murmurou, a raiva se transformando em uma determinação fria. Eles me torturaram, me marcaram, me mostraram seus segredos. Eles querem me quebrar. Mas eles cometeram um erro grave. Ele se levantou, seus olhos fixos nas telas que mostravam os padrões da corte sobre Gotham. Sua fraqueza, sua exaustão haviam desaparecido, substituídas por uma nova e implacável força. Eles me provocaram. Eles me desafiaram. Eles revelaram sua existência. E agora eles verão do que o Batman é capaz quando sua cidade e sua família são ameaçadas. Alfred observou seu mestre, o brilho renovado em seus olhos. Sabia que a aprovação havia mudado Bruce, mas não da forma que a corte esperava. O que faremos, Mestre Bruce? Alfred perguntou, sua voz assumindo um tom de prontidão. Vamos caçá-los, Alfred. Batman respondeu, sua voz um rosnado gélido. Vamos usar o próprio labirinto deles contra eles. Vamos expor a Corte das Corujas. Vamos mostrar a Gotham quem são os verdadeiros monstros que a controlam. E vamos libertar minha família. Ele caminhou em direção a seu traje de Batman, que estava sendo consertado e preparado em uma das estações da Batcaverna.
A armadura negra estava polida, as garras afiadas, o símbolo do morcego brilhando. Ele havia caído, mas estava de volta. E desta vez ele estava mais perigoso do que nunca. A guerra contra a Corte das Corujas estava prestes a começar de verdade. Capítulo 4. A Coruja e o Morcego. Parte 2. A Batcaverna pulsava com uma energia renovada. O ar, antes pesado pela exaustão e incerteza de Bruce, agora vibrava com uma determinação fria e calculada. Batman, de pé em frente ao seu arsenal, observava seu traje. Não era apenas um uniforme, era uma armadura de combate, um símbolo de sua intransigência. Cada corte e rasgo havia sido reparado, os sistemas internos verificados e calibrados por Alfred com uma precisão quase obsessiva. O símbolo do morcego em seu peito, antes apenas um emblema, agora parecia um escudo, pronto para a guerra. Alfred, preciso de todos os dados que temos sobre a estrutura subterrânea de Gotham. Bruce comandou, sua voz firme e cheia de um propósito renovado. Ele já havia vestido as partes de baixo de seu traje, os músculos definidos sobre o tecido reforçado. Mapas de esgoto, registros de fundações, túneis de serviço abandonados. Qualquer coisa que possa indicar passagens secretas ou câmaras ocultas. Alfred, posicionado em frente ao bate-computador, movia seus dedos agilmente sobre o teclado, os olhos fixos nas telas que exibiam um emaranhado de linhas e símbolos. Já estou compilando, Mestre Bruce. A extensão da rede subterrânea da corte é impressionante. Parece que eles usaram cada centímetro da história e da infraestrutura de Gotham a seu favor. Ele fez uma pausa, o som de seus cliques e o leve zumbido dos computadores preenchiam o silêncio da caverna. Parece que a maioria dos locais de atividade da corte que identificamos está concentrada sob o distrito histórico, nas proximidades dos edifícios construídos por aquelas famílias fundadoras que o senhor desconfiava. Bruce assentiu, enquanto Alfred o ajudava a vestir a parte superior do seu traje. O peso familiar da armadura era confortante. Ele se sentia como um predador faminto, e a corte, sua presa. Eles se revelaram. Eles vieram atrás de mim. Bruce rosnou, o som abafado pela máscara que ele começou a colocar. Eles acharam que me quebraram, mas apenas me deram um motivo para lutar mais duro. Eles tocaram na minha família. Tiveram a coragem de usar meu pai, meu irmão contra mim. Não vou perdoar isso. O capuz, a máscara que transformava Bruce Wayne no Batman, deslizou sobre seu rosto. Os olhos brancos brilhavam com uma intensidade gélida. Ele estava de volta. E estava furioso. A prioridade é encontrar os ninhos deles, Alfred. Seus centros de operações. E, o mais importante, seus reservatórios de garras. Batman instruiu, referindo-se às câmaras onde a corte mantinha e, presumivelmente, reanimava seus assassinos. Se eles usam a substância para reviver os garras, deve haver um local de armazenamento, uma fonte. Alfred respondeu. Estou cruzando dados históricos de desaparecimentos infantis com os locais de túneis mais antigos. Se a lenda da corte levar crianças para treinar garras for verdadeira, pode haver um padrão que indique um local de treinamento ou berçário subterrâneo. Batman pegou seus batarangues, sentindo o peso familiar das lâminas em suas mãos enluvadas. Eles brincaram com a ideia de meu irmão ser um garra. Usaram essa dor contra mim. Agora vou usar a verdade para desmantelá-los. Ele subiu na plataforma que o levaria à Batmóvel. O veículo, uma máquina de guerra sobre rodas, rugia suavemente, pronto para o combate. Mestre Bruce, você está exausto. O veneno ainda está no seu sistema? Alfred alertou, a preocupação em sua voz. Talvez um plano mais cauteloso? Não há tempo para cautela, Alfred. Eles estão se movendo. Se não atacarmos agora, eles se entrincheirarão mais profundamente. Eles sentirão minha presença, minha raiva, e tentarão me quebrar de novo. Não vou dar essa chance. A voz de Batman, distorcida pelo modulador, era um rosnado decidido. A plataforma desceu, levando Batman e o Batmóvel para o sistema de túneis secretos que ligavam a Batcaverna à cidade. O som do motor ecoou pelas cavernas, um som de vingança e justiça iminente.
A noite de Gotham era uma tela escura, mas Batman a via em todas as suas camadas, as ocultas e as visíveis. O Batmóvel cortava as ruas com uma velocidade impressionante, seu motor emitindo um som que era aterrorizante para os criminosos, mas uma melodia de esperança para os poucos que sabiam de sua existência. O Batcomputador no painel do veículo exibia um mapa holográfico de Gotham, com pontos vermelhos piscando, as áreas que Alfred havia identificado como potenciais locais de interesse da corte. Batman selecionou o ponto mais concentrado, uma região sob o distrito histórico onde se sabia que a corte havia construído alguns de seus primeiros e mais antigos edifícios. Ele dirigiu para o submundo de Gotham, não pelos túneis de esgoto que ele havia usado para fugir, mas por uma série de passagens subterrâneas, algumas naturais, outras escavadas e esquecidas sob a cidade. As luzes do Batmóvel iluminavam as paredes de pedra bruta, revelando o trabalho milenar de escavação. Ele estava em seu elemento, um predador em sua própria caçada. A cada poucos quilômetros, ele parava o Batmóvel e acionava o scanner sísmico do veículo. O scanner enviava ondas de choque que mapeavam as estruturas subterrâneas, revelando câmaras ocultas, túneis não registrados e a densidade das paredes. Era como ver o esqueleto da cidade. Alfred, estou detectando uma série de câmaras não mapeadas sob o distrito de Old Gotham. São interconectadas, e o padrão sísmico é consistente com as estruturas da corte. Parece uma vasta rede, muito maior do que qualquer coisa que eu já tenha encontrado. Alfred respondeu, sua voz vindo claramente agora, a comunicação restabelecida. Excelente, mestre Bruce. Meus dados também indicam uma alta concentração de atividade geotérmica naquela área. Se a substância dos garras envolve algum processo químico ou de aquecimento, pode haver uma fonte de energia ali. Batman continuou a avançar, o Batmóvel se tornando uma extensão de sua vontade. Ele estava rastreando a corte não apenas por lógica, mas por um instinto visceral, uma conexão com a própria cidade que a corte pensava dominar. Ele sentia a presença deles, a frieza de sua influência. Ele chegou a uma seção dos túneis que parecia mais antiga e mais protegida. As paredes eram mais espessas, feitas de uma pedra escura e densa. Havia símbolos antigos entalhados nas paredes, hieróglifos de corujas e padrões labirínticos que ele havia visto em suas alucinações. Este era um santuário. Estou detectando uma grande estrutura à frente, Alfred. Parece uma câmara central. E a leitura térmica indica múltiplos indivíduos lá dentro. Esta deve ser uma das bases deles. Ele parou o Batmóvel e desceu, pegando uma série de seus gadgets. Granadas de concussão, batarangues com rastreadores e um de seus scanners de frequência aprimorados. Seus movimentos eram precisos, cada ação calculada. Ele não era mais o homem traumatizado do labirinto. Ele era a justiça. Ele se aproximou da entrada da câmara central. Era uma parede de pedra maciça, sem portas visíveis, mas Batman sabia como encontrar as entradas secretas da corte agora. Ele usou seu scanner de frequência. A tela mostrou um padrão de ressonância único, indicando a localização de uma entrada oculta. Ele ativou um pequeno dispositivo em sua luva. Um pulso sônico de alta frequência foi disparado e a parede de pedra tremeu. Com um rangido lento e gutural, uma seção da parede deslizou para o lado, revelando uma passagem escura e um corredor que levava a uma câmara imensa. O cheiro de ar velho, mofo e o aroma metálico e elétrico se intensificou. O som de vozes abafadas e o que parecia ser um canto baixo, quase um zumbido, vinham de dentro. A corte estava lá. Batman acionou o modo furtivo de seu traje. Ele se moveu como uma sombra, cada passo leve e sem som. Ele se infiltrou no corredor, seus olhos brancos examinando a escuridão. O corredor se abria em uma câmara que era o coração do que ele buscava. Era um salão vasto, iluminado por uma luz esverdeada e pulsante, a mesma luz que ele havia visto em suas alucinações. O teto era alto, sustentado por pilares de pedra com entalhes de corujas.
As paredes eram revestidas com painéis de pedra polida, alguns deles revelando símbolos e hieróglifos. No centro da câmara havia um altar circular de pedra, com uma série de figuras vestidas com mantos cerimoniais. Suas cabeças estavam cobertas por máscaras de coruja brancas, sem emoção, seus olhos vazios e penetrantes. Eram os membros da corte das corujas, os mestres por trás dos garras, os manipuladores de Gotham. Eles estavam realizando algum tipo de ritual. À direita do altar havia uma série de sarcófagos de pedra dispostos em fileiras. Eles estavam abertos e em cada um deles um garra estava deitado, imóvel, em um estado de animação suspensa. Eram dezenas deles, uma vasta reserva de assassinos, prontos para serem ativados. Então você veio, morcego. Uma voz grave e autoritária ecoou pela câmara. Era a voz de um dos membros da corte que parecia ser o líder do ritual. Sua máscara de coruja era ligeiramente diferente, mais ornamentada, com um brilho quase real nos olhos esculpidos. Pensamos que as profundezas do labirinto seriam suficientes para quebrar sua mente e seu corpo, mas você é persistente, não é? Uma praga. Batman permaneceu nas sombras, observando, analisando. Ele havia encontrado o ninho deles. A fúria borbulhou em seu peito, mas ele a controlou. Raiva era um luxo que ele não podia se dar no momento. Vocês mataram meus pais, usaram meu irmão, manipularam esta cidade por séculos. Batman rosnou, sua voz distorcida, fazendo-os virar a cabeça em sua direção. Eles já sabiam que ele estava ali. Ele queria que eles soubessem. O líder da corte soltou um riso frio, sem emoção, que ecoou pela câmara. O sangue de Gotham é complexo, morcego. Seu pai era um homem ambicioso. Ele quis o controle, quis o poder. E, como tantos antes dele, ele se perdeu em nossa dança. Sua morte foi uma consequência natural de sua intromissão. Batman avançou das sombras, sua silhueta imponente na luz esverdeada. Ele não era apenas um homem, era uma força da natureza, a manifestação da própria vingança de Gotham. Vocês roubaram minha família, usaram meu irmão, manipularam esta cidade por séculos, Batman declarou, sua voz vibrando com uma intensidade que faria os corações mais corajosos vacilarem. Os membros da corte se posicionaram, seus olhos vazios fixos em Batman. O líder ergueu uma mão, e a luz esverdeada na câmara começou a pulsar mais rapidamente, os símbolos nas paredes brilhando com uma intensidade maior. Um zumbido elétrico encheu o ar. Você é tolo, morcego! Um inseto que pensa que pode desafiar o curso da história! O líder da corte proclamou, sua voz ganhando uma nova ressonância, quase como um trovão. Você está em nosso domínio agora, e aqui você não é o predador, você é a presa. Em resposta à ordem do líder, os garras nos sarcófagos começaram a se mover. Seus olhos se abriram, revelando um brilho sinistro. Um por um eles se levantaram, seus corpos rígidos no início, depois relaxando em uma postura de prontidão mortal. Dezenas de garras, despertos, com suas garras afiadas brilhando, seus rostos cobertos por máscaras de coruja idênticas. Batman se viu cercado. A câmara se encheu com o som metálico de suas garras raspando na pedra. Um som orquestrado, ameaçador. Os garras eram muitos e pareciam invencíveis. Ele estava em desvantagem numérica esmagadora. Vamos ver o quão persistente você é agora, Cavaleiro das Trevas. O líder da corte sibilou, sua voz cheia de triunfo. Se você se recusar a quebrar, nós o faremos em pedaços. Batman não recuou. Ele pegou 2 batarangues de seu cinto, as lâminas prontas.
Ele havia caído, mas não havia sido quebrado. Ele havia sido torturado, mas não havia cedido. Ele estava em menor número, mas sua determinação era inabalável. A guerra estava realmente começando. A coruja e o morcego. A luz esverdeada da câmara pulsava, e a batalha por Gotham e pela alma de Bruce Wayne estava prestes a explodir nas profundezas esquecidas da cidade.